A paz de Cristo esteja com vocês, amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao Dia a Dia com o Evangelho, o nosso encontro matinal com a palavra que ilumina e transforma. Você já se sentiu em meio a uma tempestade, com medo e sem saber o que fazer? Já teve a impressão de que Jesus não estava por perto? Hoje, o Evangelho nos mostra que, mesmo nas noites mais escuras, Jesus está vindo ao nosso encontro. Para começarmos, vamos elevar nossos corações em uma breve oração. Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia, agradecemos por mais um dia que se inicia e pela oportunidade de nos reunirmos em torno da Tua Palavra. Que o Espírito Santo nos guie, abra nossos entendimentos e corações para que possamos acolher a mensagem que tens para nós hoje. Que este momento nos fortaleça na fé e nos impulsione a viver o Teu amor em cada passo. Amém. Hoje, seremos nutridos pelas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Uma passagem que nos apresenta um dos milagres mais dramáticos de Jesus. Ele anda sobre as águas e convida Pedro a fazer o mesmo. Senhor, manda-me ir ao teu encontro. Caminhando sobre a água. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte, para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados, e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro. E lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram, ficaram curados. Palavra da salvação. GL Oriá a vós, Senhor. Que passagem intensa e cheia de simbolismo nos oferece Mateus, meus irmãos. A cena começa com os discípulos sozinhos em alto mar, enfrentando uma tempestade e um vento contrário. Essa é uma imagem da nossa vida. Muitas vezes nos encontramos sozinhos, açoitados pelas dificuldades e com a sensação de que estamos lutando contra tudo. E onde está Jesus? Ele está no monte, orando por nós, em profunda comunhão com o Pai. Ele não os abandonou, ele está intercedendo por eles. Na quarta vigília da noite, entre 3 horas e 6 horas da manhã, quando a esperança estava quase perdida, Jesus vem ao encontro deles, caminhando sobre o mar. A primeira reação dos discípulos não é de alívio, mas de medo, é um fantasma. Muitas vezes, quando Jesus se manifesta de forma inesperada em meio às nossas tempestades, nossa primeira reação também é o medo e a falta de reconhecimento. Mas Jesus os tranquiliza com a mensagem central do Evangelho: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É a sua presença que acalma o coração e dissipa o medo. Então, Pedro, com sua característica impulsividade e fé, faz um pedido extraordinário: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele quer a prova, mas também quer participar daquela autoridade. E Jesus o convida: vem. Este é o ponto alto do milagre. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Por um momento, a fé de Pedro vence a lógica e o impossível se torna realidade. Ele caminha sobre a tempestade. Mas,
Ao tirar o foco de Jesus e olhar para o vento forte, ele duvida, teme e começa a afundar. O grito de Pedro é um clamor de fé na sua fraqueza: Senhor, salva-me. A resposta de Jesus é imediata, ele o salva, mas também o questiona: homem de pouca fé, por que duvidaste? A fé de Pedro era suficiente para dar o primeiro passo, mas não para sustentá-lo na tempestade. A lição é que nossa fé precisa ser constante, com o olhar fixo em Jesus. Quando ambos sobem no barco, o vento cessa. A tempestade se acalma com a presença de Jesus. E a resposta final dos discípulos é de adoração: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O milagre, mais do que acalmar o mar, revela a divindade de Cristo. Este Evangelho nos convida a entender que Jesus está conosco nas tempestades. Mesmo que pareça distante, Ele está orando por nós e vindo ao nosso encontro. Ter a coragem de sair do barco. Somos chamados a dar passos de fé que desafiam o medo e a lógica. Manter o olhar fixo em Jesus, o foco em Cristo nos sustenta, o foco nos problemas nos faz afundar. Gritar por socorro, mesmo com pouca fé, o clamor sincero a Jesus será atendido. Que esta história nos inspire a enfrentar as tempestades da vida com a confiança de que Jesus é o Filho de Deus e que Ele caminha sobre todas as nossas dificuldades. Que a mensagem de hoje, meus queridos, nos dê a coragem de dar o primeiro passo de fé e a certeza de que o grito de socorro do nosso coração é prontamente atendido por Jesus. Lembre-se, o mar da sua vida pode se acalmar com a presença dele. Que o Senhor abençoe ricamente o seu dia, seus passos, sua família e todos os seus projetos. Se você foi tocado por esta reflexão e deseja continuar recebendo a palavra do Senhor diariamente, convido você a se inscrever no canal Dia a Dia com o Evangelho. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas meditações matinais e junte-se à nossa comunidade de fé. Sua presença é uma grande bênção para nós. Permaneçamos na paz de Cristo. Amém.